Hoje a gente vai estar fazendo o experimento arco-íris no copo. Para fazer esse experimento, a gente vai precisar de 6 copos, água, 5 sabores de gelatina diferentes e açúcar. Bom, para começar, a gente separou 5 copos. Em cada copo a gente colocou a mesma quantidade de água. E em cada copo também a gente vai colocar uma colher de cada gelatina. É importante que essas gelatinas tenham as cores diferentes, para que a gente consiga ver no resultado final camadas bem nítidas no copo. Feito isso, a gente vai misturar cada copo para que tudo fique bem diluído. Agora a gente vai colocar o açúcar em cada copo, sendo que no primeiro copo a gente vai colocar uma colher de açúcar. No segundo copo são 2 colheres de açúcar. No terceiro copo, 3 colheres de açúcar. No quarto copo, são 5 colheres de açúcar. São 4 colheres de açúcar, perdão. E no quinto copo, sim, são 5 colheres de açúcar. Feito isso, a gente vai misturar tudo novamente para que tudo fique bem diluído em cada copo. Com os nossos 5 copos bem diluídos, a gente vai para a parte final do experimento. A gente vai pegar o sexto copo vazio e nele vamos colocar uma camada de cada copo colorido, começando pelo copo que tem mais açúcar. O nosso copo é o vermelho. Então a gente começou pelo vermelho, uma camada dele, mais uma camada do amarelo, uma camada do azul, uma camada do verde e uma camada do roxo. Para fazer isso é importante fazer bem devagar para que os líquidos não se misturem tanto. A gente está utilizando a ajuda de uma seringa. Uma coisa também que pode facilitar é colocar o líquido bem no cantinho do copo para que ele escorra até o final e não se misture tanto com os outros líquidos. E esse aqui foi o resultado final do nosso experimento. E vocês devem estar se perguntando: mas por que que os líquidos não se misturaram? Isso aconteceu porque quando a gente colocou a gelatina na água, aparentemente não houve nada. Mas quando a gente colocou o açúcar em cada copo em quantidades diferentes, a gente criou densidades diferentes, o que permitiu que os líquidos não se misturarem tanto.
Mas afinal, o que é a densidade? Ela é a relação existente entre a massa e o volume dos materiais, ou seja, ela é a concentração da substância. Nela, a gente considera a pressão e a temperatura constante para não exercer diferenças. Isso quando a gente está utilizando a nossa fórmula. Então vamos ao questionamento. Qual dessas superfícies será que tem a maior densidade? A segunda superfície. Isso porque nela a concentração é maior, as moléculas estão bem juntinhas. Então ela tem a densidade maior que a primeira superfície. Outro questionamento também que podemos pensar é quando a gente coloca 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão na balança. Qual deles será que é o mais pesado? Na verdade, os dois têm o mesmo peso, mas ao colocar em uma balança, o chumbo vai parecer mais pesado. Para entender isso, a gente precisa saber a diferença entre a massa e o volume. Para ter 1 quilo de algodão, precisamos de um volume muito grande. Já para ter 1 quilo de chumbo, o volume é menor. Isso porque ele é mais denso que o algodão. Qual que é a diferença entre a massa, o volume e a densidade? A massa é a matéria do objeto. O volume é o espaço que esse objeto vai ocupar. E a densidade é a relação obtida pela divisão da massa pelo volume. Então, se a massa vai ser dada em gramas, o volume em centímetros cúbicos, a nossa densidade vai ser dada em gramas por centímetros cúbicos. A fórmula de calcular a densidade é essa aí, que é D igual a M sobre V, onde D é igual à densidade, M é a massa e V é o volume. Ela pode ser medida em gramas por centímetros cúbicos, também em quilogramas por metros cúbicos e em gramas por mililitros. Mas o que afeta a densidade de cada material? O tipo do material pode afetar a densidade. Isso porque a densidade ela é uma propriedade específica. Cada material apresenta a sua densidade. Nessa tabelinha, a gente consegue ver a densidade de alguns materiais. Essas densidades estão à temperatura ambiente, ou seja, a 25 graus Celsius. Então, um exemplo é o aço, que a sua densidade é 7,8 gramas por centímetros cúbicos. A densidade do ouro é 19,3 gramas por centímetros cúbicos e a densidade da gelatina é 1,27 gramas por centímetros cúbicos. Nesse vídeo, a gente tem dois líquidos, então a gente pode ver como o tipo de material afeta sim a densidade. A gente tem o óleo e a água. Eles não vão se misturar. Isso porque a densidade do óleo ela é menor que a da água. Outro fator que afeta a densidade é a temperatura. O aumento dela faz com que a densidade vai diminuir. Isso porque a densidade e a temperatura, elas são grandezas inversamente proporcionais. Então, um exemplo disso é a densidade da água, que ela vai variar conforme a temperatura. Na temperatura de 15 graus Celsius, a densidade da água é 0,9991 gramas por centímetros cúbicos. Já na temperatura de 30 graus Celsius, a densidade da água é 0,9956 gramas por centímetros cúbicos. O estado físico também vai alterar a densidade. Isso porque a mudança de estado físico vai alterar a disposição das moléculas, influenciando assim a densidade. O exemplo é a água em estado sólido que flutua na água que está em estado líquido. A densidade da água, normalmente em estado líquido, é 1 gramas por centímetros cúbicos. O gelo tem a densidade de 0,92 gramas por centímetros cúbicos. Então, por isso que o gelo flutua sobre a água.
último fator que afeta a densidade é a pressão. Como o volume é uma grandeza que varia de acordo com a temperatura e a pressão, quando a pressão diminui, a densidade aumenta. Um exemplo são os gases que sofrem forte influência da pressão. O ar seco, ou seja, o ar quando está em 0 graus Celsius, ele tem uma densidade de 1,2754 kg por metros cúbicos. Já quando ele está nas condições de 20 graus Celsius, a sua densidade vai diminuir para 1,2041 kg por metros cúbicos.